Voltamos aqui novamente, da mesma página que paramos, né, do fechamento de caixa. Eu irei fechar essa tela agora, aqui ó, em fechar relatório. E aqui eu irei mostrar para vocês como realizar justamente um lançamento de caixa. Como eu estava explicando de uma forma resumida, o lançamento de caixa você vai fazer um lançamento, que no caso seria uma entrada em um valor em dinheiro no seu caixa ou uma retirada de um valor em dinheiro do seu caixa. E como é que podemos realizar esse procedimento? Nós vamos aqui, ó, nessa mesma guia de movimentações que estava aberta na aula anterior, setor de movimentações, e viremos nessa segunda opção aqui, ó, lançamentos de caixa, onde tem esse gráficozinho ó, apontando para cima. Apertando aqui nos lançamentos de caixa, nós podemos observar que apareceu uma mensagenzinha falando que não tem nenhum caixa aberto, né? Então nós iremos realizar a abertura de um caixa aqui rapidamente, apertando em abertura de caixa, como no vídeo anterior. Eu irei colocar aqui de exemplo R$ 100 e gravar novamente. E abrir o caixa, sim. Aqui eu vou fechar esse alerta e vou fechar essa tela aqui, como vimos na aula anterior. Perfeito. Agora vamos apertar novamente aqui em lançamento de caixa, lembrando que como observamos agora há pouco, precisa ter o caixa aberto para realizar um lançamento. Eu irei apertar em lançamento de caixa, irá carregar essa caixa aqui de cadastro de lançamento de caixa. Para realizarmos um novo registro, para isso nós iremos apertar neste botãozinho azul aqui, ó, novo. Apertando esse botãozinho novo já vai trazer a gente para a tela de cadastro, bem simples, certo? O que nós precisamos definir aqui, se esse lançamento vai ser um débito ou um crédito, o que significa? No caso aqui, os créditos é um valor que vai estar entrando no nosso caixa. No caso aqui, eu irei primeiro fazer um crédito e depois irei demonstrar um débito, que seria uma saída de um valor do nosso caixa. No caso, eu primeiro irei fazer uma entrada de um valor, que no caso aqui seria, ó, nesse caso, eu irei colocar pagamento avulso. No caso, um cliente veio pagar, mas foi um pagamento que foi extra no caixa da loja, certo? Avulso. Pronto. Um pagamento avulso, eu escrevi errado, eu vou corrigir aqui, ó. Pronto, peço perdão a vocês. E também temos aqui o valor que foi recebido desse pagamento. No caso aqui, eu irei colocar que eu recebi desse pagamento R$ 1.000. Após eu colocar essas informações, certo? Percebam que a data ele já puxa a data automática do seu computador, certo? Então aqui você não precisa se atentar porque justamente ele sempre vai pegar a data de hoje, no caso do dia que você vai executar o procedimento. A partir do momento que você já colocou todas as informações, é só apertar em gravar. Vai aparecer essa mensagem, ó, registro salvo com sucesso, e já foi gerado aqui um número de controle, que é o número 14, justamente para esse registro. Lá na listagem de caixa, que eu vou mostrar logo mais, daqui a pouco, esse valor vai estar lá na listagem discriminado como pagamento avulso que a gente recebeu. No caso aqui, a gente recebeu R$ 1.000. E o que seria também agora um débito? Eu vou gerar um débito aqui com vocês, eu irei apertar no botãozinho novo, novamente aqui embaixo, ó, nesse botãozinho azul, vai criar um novo registro, eu irei apertar agora aqui nesse botãozinho débito. Apertando aqui, agora a gente vai fazer uma saída de um valor de nosso caixa. Que tipo de saída seria? Por exemplo, a compra de um material, a compra de um galão da água, que nem eu especifiquei no vídeo anterior. Justamente esses valores que vão ser saídos do nosso caixa para adquirir alguma coisa. No caso aqui, também pode ser usado para realizar, no caso, saída, pagamento de conta de luz, pagamento de conta de água. Caso você não queira usar, no caso, o contas a pagar, você pode também usar o lançamento, caso você deseje. Mas o ideal seria utilizar justamente pelo contas a pagar, porque já fica tudo centralizado, todas as contas da empresa que tiver que pagar, certo? No caso aqui, eu irei colocar o valor que foi retirado para comprar a água, por exemplo, compra de galão da água, certo? Foi uma compra de um galão da água e foi R$ 8, certo? Paguei R$ 8 na água, já coloquei a observação necessária, só apertar agora novamente no botãozinho verde embaixo, gravar. Fazendo isso, o registro ele vai ser salvo com sucesso, que ele mostrou aqui, e perfeito, já vai estar sido feito justamente essa opção e já vai estar também na listagem de caixa que eu irei utilizar e mostrar para vocês. Após realizarmos aqui a sangria, após realizarmos aqui o nosso lançamento de caixa, também podemos realizar a pesquisa dos lançamentos que foram realizados. Como é que podemos fazer isso? É só apertar aqui nesse botãozinho em azul, ó, pesquisar, e aqui nós temos todas as movimentações realizadas, tanto de entrada, tanto de saída. A gente pode observar aqui, ó, quando o tipo está C, é justamente o crédito, certo? Que entrou no sistema, e o D é o débito que saiu do caixa também. Entrou no caixa, saiu do caixa. Mostra aqui o tipo, mostra os valores, a descrição do motivo, né, do porquê o procedimento foi realizado.
Mostra aqui também o número do caixa. Também mostra aqui a data e o número de controle, que é justamente o controle de qual operação foi feita. Caso eu quisesse entrar para visualizar uma em específico, era só apertar nela. Por exemplo, se eu quisesse entrar nessa aqui, que tem o nome recebimento, eu apertaria nela e apertaria a tecla Enter do teclado 2 vezes. 1, 2. Perfeito? Que apareceu se deseja deletar, só apertar em não, porque eu apertei sem querer. E aqui a gente pode observar, certo? E também poderia até editar essa informação, caso desejado, apertando nesse botãozinho aqui, ó, editar, aqui abaixo, que é um lapisinho. Caso você quisesse cancelar, no caso eu apertei aqui, né, só para mostrar, quero cancelar essa edição. Só apertar aqui, ó, cancelar. Ele cancela. Posso cancelar o lançamento apertando nesse botão em cinza e posso excluir o lançamento apertando nesse botão vermelho aqui que tem a lixeirinha. Essa aqui foi como realizar o procedimento do cadastro e lançamento. Se eu quisesse fazer uma sangria, eu poderia também? Poderia, mas a sangria é feita de uma outra tela. A gente onde vai realizar a sangria? Pela tela do PDV do sistema, que no caso é na hora da venda, certo? E como podemos chegar até a parte de venda? Para isso, nós vamos aqui nessa opção Home, ó, no menuzinho, aqui em cima que tem uma casa do lado. Iremos aqui nessa opção onde tem essa figura de dinheiro aqui, essa moedinha, no PDV NFC/DAV. Apertando aqui, a gente já vai cair na tela de venda, a gente seleciona o tipo, né, de preço, apertar aqui preço de venda mesmo e iniciar. E para a gente poder realizar justamente a sangria, é só a gente vir aqui nesse menu, ou apertar no tecla F10 do seu teclado, apertar aqui no menu. E nós temos aqui também algumas opções. No caso, a gente tem essa opção aqui, que é o F6, que é realmente para realizar a sangria do caixa. Apertando aqui nessa tecla, nesse botão para realizarmos a sangria, já vai abrir essa tela, onde a gente pode selecionar o valor que a gente quer realizar da saída do caixa. A sangria, ela só vai colocar, no caso, inserir o valor que vai sair do caixa. Não dá para fazer um lançamento de entrada, apenas de saída, e também não dá para discriminar o motivo que foi realizado essa saída. Ela só vai ficar discriminado como saída, apenas. Então aqui no caso eu irei colocar, por exemplo, que foi R$100 no caso de sangria, e apertar em confirmar. Ele vai perguntar se realmente deseja realizar a sangria, eu irei colocar como sim. Perfeito, ele vai abrir aqui uma mensagenzinha, né, no caso o relatório. Se você tivesse com a sua impressora ligada, a impressora de cupom, ele ia imprimir diretamente na impressora de cupom. No meu caso aqui, ele abriu no relatório. Eu irei aplicar aqui um zoom, apertando no mais aqui ao lado, ó, só para mostrar. Ele mostra a sangria de caixa, mostra o operador que realizou a sangria, a data que a sangria foi feita e a hora, e também o valor da sangria, que foi R$100. Eu poderia salvar, no caso em PDF, imprimir nessa impressorinha ou baixar a planilha apertando nesse botãozinho verde, que nem no relatório anterior que eu mostrei para vocês também. Ele vai apertar nesse botãozinho azul para fechar e aqui já foi realizado, eu posso fechar aqui essa opção, apertando aqui nesse botãozinho em azul, fechar. Dentro da tela de venda mesmo, que nem estamos agora, apertando aqui no F10 ou no menu, nós podemos observar que também temos como realizar a abertura do caixa, por aqui, temos como realizar o lançamento do caixa diretamente daqui da tela de venda, o fechamento e a visualização do caixa, justamente todas as opções dentro da própria tela de venda. Caso você quisesse realizar todos esses procedimentos por aqui, também poderia, certo? No caso agora, como é que eu posso realizar para ver justamente a visualização do meu caixa, todos os valores que entraram, saíram, as vendas, tudo de forma discriminada e prática, mostrando para mim o valor líquido que eu tenho no meu caixa hoje, após o meu dia de trabalho. Como eu posso fazer? Posso fazer por duas formas. Como eu falei, posso vir por aqui no F8, ó, na tela de venda, apertando nesse último botãozinho, visualiza a caixa. Ou podemos vir, ó, saindo da tela de venda, apertando no botão ESC do teclado. Podemos vir aqui na guia Movimentações, aqui no menuzinho lateral, e justamente nessa opção aqui, listagem de caixa, que tem uma cédula de dinheiro ao lado, como um íconezinho. Eu iria apertar aqui nessa opção, certo? Listagem de caixa. E aqui vai abrir toda a listagem de caixa que foi feita. No caso aqui, ele vai mostrar o caixa que está aberto atualmente, que no caso é esse, né, que abrimos juntos, que eu mostrei para vocês. E para mostrar os caixas que já foram fechados, eu posso apertar nesse botão aqui ao lado, ó, somente caixas abertos, eu irei marcar ele,
Se eu marcar, no caso eu desmarquei, né? Ele estava marcado, eu desmarquei. Ele vai mostrar todos os caixas que já foram abertos justamente nessa estação. No caso, somente caixas abertas, vai mostrar todos os caixas que foram fechados pelo operador Pascom. E aqui tem mostrando somente caixas do usuário. No caso, ele só está mostrando os meus caixas, né, que eu abri. Se eu desmarcar essa caixinha também, vai mostrar todos os usuários que já abriram caixa, sendo eles estando aberto ou fechado também. Percebam que para a gente definir se um caixa está aberto ou fechado, é só visualizar essa parte aqui, de fechamento. Se ela tiver com a data e o horário, significa que o caixa foi fechado. Se ela tiver em branco, significa que o caixa ainda está aberto. No caso aqui, podemos observar que ele vai mostrar o número do caixa, aqui no relatório, a abertura do caixa, a data de fechamento e horário de fechamento, caso tenha, o fundo de troco. Se foi realizada uma sangria, vai mostrar aqui a sangria, a quantidade, e o usuário que abriu o caixa. No caso aqui, eu irei visualizar justamente esse caixa que eu tinha fechado com vocês no vídeo anterior, que no caso foi no vídeo de abertura e fechamento de caixa, que é esse aqui segundo. Aqui em tipo de movimentação eu irei deixar nota barra produto para mostrar todos as visualizações. E a partir do momento que você já fez essas filtragens, né, você já selecionou o caixa que você quer visualizar e colocou aqui o tipo de movimentação, é só apertar nessa impressorinha aqui no canto, visualizar. Apertando nessa impressorinha, ele vai mostrar aqui todas as informações que foram realizadas durante essa venda desse caixa. No caso, eu irei selecionar esse último caixa aqui, que eu sei que ele teve movimentação, que eu abri ele no dia 8/11 de 2024 e fechei apenas hoje, 9/6 de 2025, que no caso era um caixa só para exemplificação. Podemos perceber que ele não teve fundo de troco, não teve sangria e foi aberto por mim, Victor Pascom. Irei selecionar ele, ele vai ficar em azul, irei apertar nessa impressorinha aqui abaixo, visualizar. Fazendo isso, ele irá abrir aqui todo o relatório mostrando todas as vendas que foram realizadas e também todas as informações de movimentações, débitos e créditos. Eu irei aumentar aqui, apertando aqui no mais, só para a gente ter uma melhor visualização aqui do zoom. E podemos observar que tivemos aqui as vendas feitas no balcão, né? O número do pedido ele é mostrado, o número da NFE, que no caso você faz o pedido e depois transforma em NFE. No caso eu não transformei por ser uma base de teste. O cliente, o plano, como foi feito o pagamento, e aqui as formas de pagamento. No caso aqui, podemos observar que temos transferência, Pix, dinheiro, cheque, cartão, outros a prazo e crédito. Da mesma forma que aparece quando a gente fecha o caixa, todas aquelas observações, justamente como foi recebido cada valorzinho. No caso, podemos observar aqui que a maioria do recebimento foi em dinheiro, mas também tivemos recebimentos em cartão, que nem foi mostrado aqui, certo? Após isso, ele faz uma somatória de todos os valores que foram recebidos e é mostrado aqui, no caso o valor total, no caso em dinheiro, né, que teve, que no caso o valor em dinheiro foi 7.425, e também teve vendas realizadas em cartão, que foi R$ 1.810. Ele vai somar os dois valores e vai mostrar aqui o total geral dos recebimentos. No caso aqui, se eu tivesse recebido um pouquinho em cada um, por exemplo, ele ia somar todos os valores para depois mostrar aqui o valor total. Também temos aqui o resumo geral, justamente, do que foi realizado nesse período. No caso aqui temos o valor em dinheiro, né, que foi colocado. Lembrando, caso eu tivesse um valor aqui da abertura de caixa aqui que está zerado, mas se aqui tivesse um valor, por exemplo, R$ 100, esses R$ 100 estaria somado também aqui dentro do dinheiro, mostrando aqui o valor que foi recebido. No caso aqui, além dos 17.425, iria mostrar 17.525, justamente porque ia ter o acréscimo dos R$ 100 da abertura de caixa. Também mostrar aqui o total em cartão, que foi recebido também, que foi o 1.810, e ele vai somar os dois valores e vai mostrar aqui no total líquido, no caso aqui, no total de créditos também. Como não tive nenhum débito, ou seja, não tive nenhum valor retirado do meu caixa, ele vai mostrar aqui zerado. Mas como fizemos lá o lançamento do caixa no vídeo anterior, né, mais cedo, a gente poderia também observar aqui que ia ficar o valor, por exemplo, de R$ 8, aqui no caso que foi o débito. Também vai mostrar todas as sangrias realizadas e os créditos usados pelo usuário. No caso aqui seria pelas trocas, né, que foram realizadas, justamente que foi gerado o crédito e o cliente foi realizar a compra novamente. E aqui em total líquido vai mostrar todas as vendas, no caso o valor líquido que você teve, tirando todos os débitos que você também teve.
Então aqui ia ficar o valor total que você teve no seu caixa no final do dia. Esse valor é o que você vai confirmar se você teve em todas as formas de recebimento, também tirando os valores que você retirou do seu caixa, certo? E eu irei buscar aqui uma outra listagem para mostrar para vocês como ficaria toda a parte também se tivesse lançamento, se tivesse débito, justamente para ficar tudo discriminado. Só um instante que logo mais eu volto com vocês. Perfeito, eu fiz algumas movimentações aqui na parte da listagem. Vou mostrar para vocês agora como ficaria se tivesse mais recebimentos e também como ficaria organizado. Eu peguei aqui, no caso o caixa que eu abri, fiz algumas movimentações. Vou apertar aqui em visualizar, seguindo o mesmo procedimento que realizamos. E aqui ó, vou dar um zoom, só para a gente poder observar melhor. Vai alinhar aqui a tela. Ó. Nós podemos observar que tem aqui o nome do cliente, no caso, né, Victor Pascon. Aqui são os clientes que não têm categoria, né, que não foram colocados, é sem classificação. Mostra aqui o plano, né, se foi à vista, se foi a prazo. E mostra também aqui ó, os tipos de pagamento. No caso, eu fiz uma venda com cada tipo de pagamento. No caso, podemos observar aqui que temos uma venda Pix, uma venda aqui em transferência, uma venda em dinheiro. Não teve vendas em crédito, teve uma venda aqui em cartão, uma em outros tipos de pagamento, tem aqui em a prazo, no caso não foi feita venda em crédito também, não foi venda nenhuma venda em crédito e nem em cheque. Aqui ele vai mostrar o total que foi feito em cada venda, justamente mostrando, discriminando aqui nessa parte. E podemos observar aqui, ó, nos créditos diversos, que tivemos aqui o pagamento avulso que recebemos, que é aquele que nós cadastramos anteriormente na aula. Também temos aqui os débitos que tivemos, que foi no caso só a compra do galão da água. Caso tivesse mais, também ficaria somado, a mesma coisa com os créditos, os débitos estariam somados também. Mostra que a sangria que foi realizada, no caso foi realizada uma sangria hoje, né? Aquela de R$100 que realizamos juntos. E também temos aqui o resumo geral, que foi realizado justamente conforme mostrei aqui em cima. No caso aqui, o total de recebimento de dinheiro, ele vai mostrar, ele está mostrando aqui ó, quanto foi de dinheiro, foi justamente esse valorzinho aqui. Só que aí por que aqui está R$3.000? Justamente porque ele está somando juntamente com o valor aqui do crédito que teve, ele está entrando aqui dentro, e também está diminuindo, está somando também com a abertura de caixa e está diminuindo aqui com o valor do crédito que teve, que foi os R$8. Fazendo isso, ele fica esse valorzinho aqui, que é para ter na sua gaveta. No caso aqui temos o total de cheques, que não teve venda cheque. Temos aqui o total de cartão, que foi realizado vendas em cartão. Total de vendas a prazo, a Pix, transferência e outras formas de recebimento. E aqui podemos observar ó, que temos aqui a abertura de caixa, né, como eu expliquei, está entrando junto com o dinheiro. Temos aqui o total de créditos, somado todos esses valores que foram entrados no caixa, no caso aqui. E temos aqui o total de débitos, que vai debitar, tem um menuzinho aqui ao lado, ó. E também o total de sangrias, que foi só 8, totalizando 108 aqui, né? Então aqui ele ia fazer o quê? Ele ia pegar esse 30.500 e ia diminuir justamente para esses valores aqui embaixo, no caso que foi o 100 e o 8, 108. Que dá justamente esse valorzinho aqui de R$ 30.492,93. E esse foi o vídeo de como realizar tanto o lançamento de caixa, sangria de caixa e verificação dos valores do caixa. Espero que consigam absorver o máximo desse conhecimento e, caso tenham alguma dúvida, é só entrar em contato pelo nosso telefone de suporte, o 3431 1310, que estaremos disponível com maior atenção para tirarmos todas as suas dúvidas. E desejo a todos um excelente dia.